quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder falar da sua palavra. Agradecer ao nosso presidente, a todos pelas orações. Quero dizer que estamos muito felizes com Jesus por estar ali no nosso novo desafio no estado do Pernambuco. Deus, Ele tem dado graça, tem dado vitória, e as boas mãos do Senhor estar conosco, e acredito que vai continuar. Eu sou grato a Deus. Deus abençoe o nosso pastor. Eu quero abrir a palavra de Deus para ler com os irmãos, aonde está inserido, aleluia, o temário da nossa convenção, na primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo, do capítulo de número 4. Eu quero ler apenas o verso de número 15. O meu tema para ser falado aqui nesta tarde é a doutrina do pecado. Então, você vai ouvir falar de pecado aqui nesta tarde. De redenção, de santificação é outro. Eu vou falar de pecado. Então, diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quantos podem repetir comigo, irmãos, em nome de Jesus? Amém. Podem sentar. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência dirigindo igreja já de algum tempo. Eu tive uma experiência sobre o pecado, sobre algumas coisas, convivendo e vendo situações dentro da igreja, tendo que resolver coisas. E a experiência, ela só vem quando o desafio chega diante de nós. Quando nós encaramos desafios, nós temos experiências. E a experiência é uma coisa que fica marcada em nossa vida para sempre. E eu lembro-me que, eu creio, aproximadamente 10 anos, ou mais um pouco, eu estava dirigindo uma igreja e eu tirei um líder de departamento da igreja, e na hora ele ficou muito aborrecido. Sabe como é que é aquelas coisas de igreja? Você tira um líder, ele fica muito aborrecido, e falou uma coisa aqui, fala outra ali, mas eu tinha um motivo bem correto para estar tirando. E depois de alguns meses, ele deixou de ir na igreja no princípio, mas depois começou a frequentar. Mas depois de alguns meses, ele ligou para mim e disse o seguinte, disse: pastor, eu estou te ligando para te agradecer. Eu perguntei, por quê? Ele disse, é porque eu estava indo para o inferno. Ele falou essas palavras, eu estava indo para o inferno. Aí eu quis ir um pouco mais a fundo e perguntar o porquê que ele estava indo para o inferno. Ele disse que o que ele estava fazendo não era correto, estando no departamento da igreja, mexendo em algumas coisas da igreja, e ele disse que se tivesse continuado, ele estaria indo para o inferno. Aí naquele momento eu comecei a entender que as pessoas, mudaram nos últimos anos a concepção do pecado. Ela sofreu uma modificação dentro da nossa apostila, profunda em nossa sociedade. A forma de pensar acerca do pecado, ela tem sido objeto de crítica, e coisas equivocadas estão acontecendo nos últimos dias para se falar em pecado. Existe uma coisa muito problemática, o formalismo
ele criou algumas coisas para dizer que é pecado. O neoliberalismo, ele fez com que algumas pessoas entendessem que nada mais é pecado. Então, as pessoas criaram situações no decorrer dos anos, e essas situações levaram elas a determinar coisas, o que é pecado e o que não é pecado. E as coisas foram andando, e como se o pecado não existisse, como se as coisas já não tivessem mais nenhum efeito, como se o pecado fosse uma coisa que as pessoas podem brincar livremente, brincar no contexto da igreja, no contexto do ministério. E falar de pecado, irmãos, hoje na igreja do século 21, da forma que é, o que é pecado, e as coisas que andam acontecendo nos últimos dias, nos momentos finais da igreja, nós entendemos muitas coisas, mas querendo falar poucas sobre pecado. É mais fácil falar sobre avivamento, é mais fácil falar sobre uma série de coisas, sobre campanha de prosperidade, é muito fácil você falar sobre a autoestima na igreja, mas falar sobre pecado da forma que nós estamos vivendo, porque pecado do último instante que nós estamos vivendo, pecado é o seguinte, pecado vamos dizer assim, é cometer uma coisa muito grave, e aí as pessoas têm aquilo como pecado, eu vou dar só uma introdução, depois nós vamos continuar nas definições, o adultério, e nós estamos criticando o mundo, criticando os acontecimentos do mundo que nós estamos vivendo, a violência, a criminalidade, o roubo que está acontecendo na esfera política e nas fraudes que está havendo no Brasil. Esses dias um vídeo estava mostrando em um determinado país, um ministro dando risada do presidente do país anterior, porque ele falava que o Brasil é uma nação que está limpa, que o Brasil é uma nação que não tem mancha, falando sobre que o Brasil estava vivendo o seu momento melhor que se podia acerca de uma coisa, e o ministro daquele determinado país começava a ler a matéria que o presidente do Brasil anterior e dava risada do Brasil. Eu vi aquilo como uma vergonha, mas dava risada e parava, lia um texto e depois ria de novo, lia outro texto e dava risada, por causa do cenário internacional que o nosso Brasil é estampado lá fora, de uma política suja, de um mundo sujo e em outras coisas mais. Aí nós entendemos que quando nós vemos um noticiário que um bandido entrou fortemente armado, e explodiu um caixa eletrônico, assaltou isso, assaltou aquilo e fez um roubo. Aí nós ficamos indignados, como nós vemos determinados relatórios de uma pessoa que pegou um dízimo de uma viúva, colocou no bolso e disse: esse aqui é meu. Eu queria saber qual a diferença que existe de uma pessoa que pegou uma 380, foi para o banco. Muito bem, meu irmão, a prática foi diferente. Ele foi roubar um banco, mas uma pessoa que pegou um envelope de dízimo e colocou no seu bolso e disse: esse aqui eu não tenho, não está muito diferente daquele que pegou um revólver e foi lá no banco, assaltou e fez uma série de coisas. Nós estamos falando de pecado. Eu estou dizendo que nós estamos perdendo a noção do conceito de pecado para acharmos que pecado seria aquela pessoa que violentamente cometeu um crime no caixa eletrônico, mas estamos dizendo que não existe violência de uma pessoa que se diz ser uma pessoa de Deus. E uma mulher, quando pega o envelope de dízimo, faz uma oração a Deus e diz: Deus, eu estou entregando na tua casa, e com confiança em Deus, e de repente nós dizemos que aquela pessoa não cometeu crime nenhum. Eu quero saber aonde está a diferença.
Qual é a diferença? Eu vou dizer qual é a diferença. A diferença é que um bandido colocou um capuz no seu rosto, pegou de uma arma e violentou uma situação. Mas eu vou dizer que do outro lado, violentou a presença de Deus e a fé de uma pessoa quando alguém procede desta maneira. Então, o conceito de pecado que nós temos do século 21 e da igreja pós-moderna é um conceito de pecado quando alguém comete um adultério e chega para o pastor e confessa o seu adultério. Aí nós dizemos, pecou. Esse daqui, ele foi escrachado porque ele cometeu um pecado. Bom, ele pecou muito bem. Mas eu quero saber qual é a diferença de um homem quando olha para uma jovem na igreja e deseja ela no profundo do seu coração e que gostaria de estar deitado com ela. Jesus já no passado, ele falava isso e dizia, a lei diz o seguinte, se alguém deitar, comete, mas aquele que no seu coração desejar, este já cometeu também o mesmo pecado que alguém deitou na cama, esse também cometeu, porque desejou no seu coração. Aí nós entendemos que o pecado foi aquele que alguém chegou e confessou, mas não dizemos que o pecado foi aquele que a pessoa desejou no seu coração. Então, eu vou falar sobre o pecado, irmão. Não é para arrancar a glória a Deus, hein? Fica tranquilo. O conceito nosso de pecado, da igreja, nós não estamos tratando o pecado como deveríamos tratar no século 21, como igreja de Deus. Nós não estamos tratando como deveria ser tratado. A igreja não está tratando como deveria ser tratado. Mas de que pecado nós vamos falar? Que situação é essa? Que pecados são esses? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O pecado, nós dizemos, o que é pecar? A definição do termo para se começar o estudo acerca do pecado, necessário se faz de uma definição do termo, de acordo com a gramática grega, o pecado ramateno, que significa pecar, ou mais precisamente, errar o alvo, substantivo de ramatia, que significa pecado. Sendo assim, os teólogos empregam a palavra ramatiologia, palavra derivada dos anteriores, para designar o estudo ou a doutrina do pecado. Quando nós dizemos isso de pecado, o conceito é, pecado é errar o alvo. Todo mundo já sabe disso, errar o alvo de quê? Quem peca erra o alvo, quem peca ele sai da linha. O pecado, meu irmão, segundo o que nós estamos vendo, segundo o que nós estamos presenciando, quando diz errou o alvo, eu errei o alvo de quê? Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da igreja? Meu irmão, o alvo da igreja não é apenas fazer membros. O alvo da igreja é fazer discípulos de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O alvo da igreja é fazer discípulos. O nosso alvo é dar almas para o céu. Não é apenas fazer membros, mas fazer discípulos. O nosso alvo é muito maior do que sermos meros religiosos. Nós estamos vivendo uma época em que existe uma falsa espiritualidade. Eu vou falar isso com alguns testemunhos e algumas experiências. Tem pessoas que acham que ele é muito santo, e você olha para alguém e define alguém ao seu nível de santidade, ao seu nível de comunhão com Deus, pelas reações que ele expressa, ou até mesmo pelo gesto que ele faz. Hoje nós dizemos que ser homem de Deus ou ser mulher de Deus vai de acordo com o seu procedimento como? Dentro da igreja. E dentro da igreja,
Você não tem uma definição de homem de Deus e de mulher de Deus apenas no contexto de igreja. Muitas das vezes nós dizemos, pastores, dizemos assim: ninguém falta no culto no próximo domingo. Por quê? Porque vai estar um homem de Deus. Você conhece ele de onde? Nós o conhecemos de onde? Aonde é que está a questão? Quem é o homem de Deus que nós conhecemos? O homem de Deus é esse que prega aqui, é esse que você conhece quem é a mulher dele, é esse que você conhece quem é os filhos dele. Você sabe quem é esse homem de Deus. Errar o alvo é quando nós também queremos espiritualizar demais as coisas, a ponto de dizermos que uma pessoa é extremamente um homem de Deus, por causa das suas profecias, por causa das suas revelações, por causa de algumas coisas que ele faz. Não, o homem de Deus faz tudo isso, mas quem faz isso, meu irmão, não quer dizer que seja homem de Deus. Sabe por quê? Porque está errando o alvo. Muitas pessoas que estão envolvidas com essas coisas, eles estão recheados de problemas e dando problema para cima e para baixo, para cima e para baixo, e criando uma série de problemas para depois ser resolvido. Então, o pecado é errar o alvo. Tem muita gente errando o alvo de que maneira? Errando o alvo no conceito da igreja, errando o alvo, o obreiro, errando o alvo no conceito da sua chamada, errando o alvo no conceito dos ensinamentos que deve transmitir para a igreja de Deus. Erra-se o alvo quando nós não temos alvo. Qual é a nossa meta na igreja para nós errarmos o alvo? Qual é a minha meta? Foi falado de animador de plateia, foi falado de pessoas que querem animar a igreja. Nós erramos o alvo quando nós perdemos o foco do que é igreja. Igreja não é um produto, igreja é o corpo de Jesus Cristo nosso Senhor. Igreja não é um produto. Errar o alvo não é apenas cometer alguns pecados que as pessoas estão falando. Nós erramos o alvo quando nós olhamos para a igreja e quando nós não vemos a igreja como corpo de Cristo. Como nós olhando para a igreja, nós não já vemos igreja com os bons olhos. Quando tem pessoas que olham para a igreja, o que é que eu vejo na igreja? Presta bem atenção nesta noite. Quando eu chamo uma pessoa para pregar na igreja, eu não quero atingir ninguém aqui, que possa ser que não tenha. Mas algum tempo atrás, alguém me ligou para mim e disse assim: pastor, eu gostaria de ir na sua igreja pregar. Eu disse: eu te recebo lá. Aí a pessoa disse assim: vamos fazer o seguinte. Ele disse: Deus tem me dado um dom aí. Eu perguntei: qual o dom? É o seguinte, rapaz, eu passo o envelope na igreja. Eu passo o envelope e depois que se retira a oferta, metade fica com a igreja e metade eu levo. Aí, irmão, já não é igreja. Já está errando o alvo, meu irmão. O pastor que entregar a igreja que Deus lhe confiou para um mercenário vir na igreja e dizer que tem um dom de arrancar dinheiro da igreja. Eu disse para ele: eu não preciso disso não, meu filho. Se eu pedir a oferta, o povo vai dar a oferta. Fica tranquilo que eu tenho essa intimidade com a igreja. Errar o alvo, meu querido, é um pecado que nós estamos cometendo pela omissão de guardarmos e zelarmos pelo corpo de Cristo. Zelarmos pelo corpo de Cristo. Quando nós, obreiros da casa de Deus, já não zelamos pelo corpo de Cristo, nós estamos errando o alvo. Quando nós já não temos mais compromisso em falar a verdade, nós já estamos errando o alvo. Nós não temos mais compromisso quando nós não temos mais a verdade para falar para o povo. Aí eu não vou falar essa palavra não, porque essa palavra, ela vai matar. Essa palavra aí, ela vai distanciar o povo. A minha esposa foi num determinado culto, eu vou falar aqui porque vocês não sabem aonde é que é. A minha esposa foi num determinado culto e ela está acostumada com a palavra. Fez curso de teologia, é professora de escola dominical e ela ama a palavra de Deus. Ela foi num determinado culto e na hora da palavra, o movimento começou.
Mas o movimento não é aquele movimento que está tendo aqui de você ouvir a palavra de Deus, não. É um movimento para tirar a atenção da palavra de Deus. E um levanta daqui, e o outro levanta de lá, e o outro pega outro pela mão e leva lá, e o outro vai ali e faz isso, e um começa a gritar na hora da palavra, e dá volta dentro da igreja, e o pregador lá se esgoelando para tentar pregar a palavra de Deus. Ela chamou o que estava me representando e disse: pastor, o senhor é o pastor aqui, não permita isso acontecer não, porque isso aqui está tirando o alvo, está tirando a fé dos irmãos, porque não para ouvir a palavra de Deus. Ah não, irmão, não podemos parar não, senão vai matar as pessoas, pode matar a coitadinha que está fazendo isso. Sabe o que é que está matando a igreja? É a omissão de pastores, é ser omisso na sua realidade como pastor, de não errar o alvo. Deus nos confiou esta responsabilidade dentro da igreja, e ninguém pode chegar na igreja e bagunçar a igreja de Deus, porque tem pastor na igreja. Errar o alvo não é pegar uma 380 e atirar, não. Errar o alvo é nos desviarmos do propósito original pelo qual a igreja de Deus foi estabelecida e os seus ministros. Errar o alvo é isso também. Errar o alvo é quando nós não temos mais postura, quando eu perco o compromisso com a verdade eterna do Evangelho, e digo: não vou tomar algumas atitudes, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de ferir o meu irmão. A Bíblia diz para tratar o pecado das pessoas com cautela, mas também a Bíblia diz o seguinte, meu irmão: tenho contra ti que toleras a tolerância dentro da igreja com as coisas que têm prejudicado o reino de Deus, e a espiritualidade está afetando o crescimento de uma igreja genuína e de uma igreja sólida na presença de Deus. Está sendo deturpado essa ideia chamada pecado, o único pecado que nós consideramos no século 21. Sabe qual é? É quando alguém roubou, alguém confessou um adultério, quando alguém cometeu uma coisa muito grave contra alguém, aí nós dizemos, é pecado. Agora, quando você vê um irmão que está dentro da igreja e ele é tomado muitas das vezes por uma carnalidade tremenda e começa a acontecer coisa seríssima dentro do contexto de igreja, aí nós não consideramos culpado. Quantas das vezes você já viu alguém ser disciplinado na igreja por causa da mentira? Quantas das vezes nós vimos alguém ser disciplinado por causa da mentira? Agora eu pergunto no parâmetro, pastor Israel, que diferença há em relação a pecado, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que os mentirosos também ficarão de fora? Em relação entre o mentiroso e aquele que fez um assalto. Entre o cão e o feiticeiro, está tudo dentro do mesmo bojo. Está tudo dentro da mesma coisa. E aonde é que nós vemos as coisas acontecer? Estamos ignorando um fato chamado pecado. Estamos ignorando como de uma forma bem sorrateira ele está acontecendo diariamente. Os pecados que nós não consideramos mais. O obreiro errar o alvo é quando nós não temos mais as convicções exatas do direcionamento para tomar atitudes e saber o que é pecado. Conceito de pecado, desde que o homem pecou até o dia de hoje, o conceito de pecado sempre foi motivo de divergência entre as pessoas, pois em sua maioria impera o relativismo, com o fim de justificarem a falta de observação aos princípios divinos e permanecer na
prática de suas iniquidades. Deste modo, o que significa? Pecado para uns poderá não significar pecado para outros. É como o nosso código de ética já não tivesse validade às vezes, porque nós achamos que um pecado para uns, ou seja, foi o que o pastor falou pela manhã, pecado para uns, para outros não é pecado. Pecado para uns é uma coisa, para outros é outra. A universalidade do pecado está dentro da Bíblia. Ele é universal. Então, quando o pecado está campeando, e nós, pela ausência, às vezes de um estudo profundo, e até mesmo da ignorância, nós já não sabemos qual o teor do pecado. Sabe o que é que a ignorância faz acerca das coisas? Quando houve fome e foram pegar ervas para ser cozida, trouxeram ervas venenosas. Quem é que foi buscar erva venenosa? Foi quem estava no contexto, foi quem estava ali também estudando. A ignorância fez isso, colocaram parras bravas, colocaram veneno para que as pessoas comessem ali. E alguém disse, a morte na panela. Sabe por que disse a morte na panela? Porque alguém identificou que havia morte. Mas quem foi colher não sabia que havia morte naquele lugar. Colocaram comida venenosa para que o povo comesse que ali estava. E o profeta mandou colocar o quê? Farinha na panela. A ignorância acerca das coisas faz com que a morte esteja andando entre as pessoas. E nós dizemos mesmo assim, não tem morte. Que é isso? Isso não é nada. Se trata as coisas às vezes, isso aqui não é nada. Isso aqui não tem problema mais. O relativismo, isso aqui já não tem mais problema. Isso aqui já é um problemazinho pequeno. Aí vão tratando as coisas sem a devida atenção. Aí vai acontecendo, as coisas vão se agravando, irmão. As coisas vão se agravando, tomando um percurso diferente, vão se agravando. Mas quando essas coisas se agravam, a farinha ali representa isso aqui, o texto sagrado, a palavra de Deus já. Se tem morte na panela, vamos colocar a palavra de Deus, vamos colocar farinha, vamos colocar o devido ingrediente que vai tirar a morte, identificando o que é pecado e o que não é pecado, identificando as coisas que verdadeiramente acontecem. Tem um Corsa WHY 9397 de Vinhedo, precisa retirar urgente do lugar, porque há uma criança que precisa sair do carro que está atrás, esse carro está atrapalhando, precisa ser socorrida a criança. É um Corsa de Vinhedo 9394. Quando nós tratamos as coisas com seu devido respeito, dentro da obra de Deus, Deus honra a igreja. Porque é uma série de pecados escondidos dentro da igreja. Eu fui procurado alguns anos atrás, tem mais de 10 anos isso. Uma moça começou a confessar o seu pecado. Começou a dizer que tinha caído com um jovem. E ela começou a dizer, pastor, eu caí. Eu disse, como é que foi? Aí começou a contar. Aí no final da conversa ela disse, mas eu fiz um voto com meu pai, que eu não iria casar sem perder, eu não iria perder a virgindade até casar. Aí na hora eu fiquei confuso, eu disse, espera aí, me explica tudo de novo. E ela disse, eu continuo virgem. Quando falou isso, eu estava acompanhado, que continuava.
e falou coisas que não dá para conversar. Eu coloquei a mão na cabeça e perguntei: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Por quê? Sabe por quê? É porque o pecado, nós não queremos perder mais tempo em falar dessas questões. Não queremos mais queremos perder um pouco mais de tempo em falar das questões cruciais que estão levando pessoas a viver um colapso espiritual. E mesmo assim, se encontra no meio da igreja, nos órgãos, cantando, fazendo tudo que você possa pensar, que é lá que ela tem que ficar mesmo. Mas como não tratamos muitas das vezes do caso, é mais fácil perder do que tratarmos diretamente do que está acontecendo, aplicar a dosagem certa. Aí a pessoa continua lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e algumas até dizem assim: eu não vou falar isso, porque senão o pastor vai expor a minha vida à igreja. Esse é um dos outros agravantes. Vai expor a minha vida à igreja. E a pessoa continua bom parte do seu tempo dentro do contexto da igreja, mas morrendo dentro do seu interior, na sua alma, lá dentro da sua alma. Por quê? Porque o pecado está lá dentro, mas existe alguém por aí dizendo, na televisão, no rádio, na internet, que já não existe mais problema, que já não existe mais essa dificuldade. Você pode estar na igreja e ao mesmo tempo continuar sendo uma geração de adorador, uma geração extravagante, uma geração que vai tocar o céu na sua oração. Aí você chega e diz para o irmão: você precisa confessar o seu pecado. Falar sobre pecado, irmão? Falar sobre pecado? Falar contra aquilo que nos atinge? Falar sobre pecado, sobre aquilo que nos atinge? Quantas pessoas dizendo para o povo de Deus, dizendo assim, é igual o fariseu: não mate, mas está matando por falta da palavra. Não roube, mas está roubando. Não fale mal do seu próximo, mas está falando. Não derrube o seu irmão, mas está querendo derrubar. Tem amor, mas odeia. Isso é pecado. Aí nós tratamos as pessoas, mas esquecemos que precisamos ser tratados pela palavra de Deus. Estamos vivendo a questão de achar que pecado, vou bater mais uma vez nessa, achar que é pecado é apenas o adultério, o furto, o assassinato ou coisas de alta escala. E às vezes vamos nos acumulando de coisas pequenas que dizemos: isso aqui não tem problema não, é o que está aqui na lição. Isso aqui não tem problema não, irmão. Isso aqui não tem problema. Eu estou falando de uma coisa muito séria aqui nesta tarde. Eu estou falando de uma coisa muito séria. É aquilo que nós não estamos mais identificando como pecado, e é um pecado gravíssimo diante de Deus. É aquilo que nós achamos que não há mais importância. É quando o marido já não ama mais a mulher e trai a sua mulher todos os dias com os seus olhos. Aí não tratamos mais isso como pecado. Por quê? Porque dizemos que pecado é o adultério praticado. Mas não falando no pecado da cobiça, no pecado que vem dos olhos, do pecado que procede do coração do homem. Não queremos tratar as coisas pequenas. Vamos apenas para as grandes e deixando de lado o quê? As coisas pequenas. Deixando de lado os detalhes. Para encerrar essa parte aqui, que eu tenho um horário que foi me dado. Pastor Israel me lembra,
As pequenas raposas destroem as grandes vinhas. As coisas minúsculas, sabe? Aqueles detalhezinhos da vida em que nós dizemos, isso não tem problema não. Nós temos como problema as torpes, as coisas grandes, mas estamos esquecendo das coisinhas pequenas, nas coisinhas que são cometidas todos os dias, os pecados que se cometem todos os dias, e todos os dias se diz que se arrepende pelas mesmas coisas, mas nunca há uma mudança, porque um verdadeiro, genuíno arrependimento, ele nunca vai ser gerado na igreja, se não houver esta palavra verdadeira e genuína, sendo falado da igreja todos os dias de culto. Preferimos animar com palavras positivas. Preferimos animar com palavras de autoestima. Estamos deixando as coisas real, de peso espiritual. Deixamos as coisas reais. Falamos para o pecador, para que ele se arrependa. Mas nós queremos o pecador na frente, com animação. Mas não mostramos o plano da salvação, porque nos isentamos e não temos mais tempo de falar os detalhes da salvação para as pessoas. Aí está sendo gerado uma geração, sabe qual? Que não conhece Bíblia. Uma geração que não conhece palavra, uma geração que não conhece os preceitos divinos, não conhece os padrões de Deus para uma igreja que evangeliza, para uma igreja forte. O que nós queremos são pessoas. E discípulos vai ficando de lado. Discípulos vamos deixando de lado. Estamos gerando, queremos pessoas. Nós queremos pessoas, é isso que nós queremos, pessoas. Mas eu quero ver, eu falo isso com meu coração aceso, goste você ou não, mas a igreja está perdendo o seu foco, porque ela pensa apenas em pessoas. Leia. Estamos atrás de números, não estão querendo qualidade, nós estamos querendo apenas quantidade. Para colaborar aqui com o nosso professor, Romanos capítulo 2, versículo 21. Tu, pois, que ensina aos outros e não ensina a ti mesmo, tu que prega que não deve furtar e furta, tu que dizes que não deve adulterar e adulteras, tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio. Pronto. Tu que dizes que não faz, mas pratica tudo aquilo que diz que não faz. Nós estamos errando o nosso alvo, meu irmão. Como dizemos para a igreja, vamos orar, e tem gente que não ora. Nós dizemos para a igreja, vamos jejuar, mas não jejuamos. Vamos dizer para a igreja, seja santa, mas nós estamos muitas das vezes exigindo muito e fazendo pouco. Falando de pecado e cometendo tudo aquilo que fala-se. Me chamaram para pregar, meu irmão. Todo mundo sabe aqui há mais de 8 anos que eu prego desta maneira. A grande relação entre nós e Deus está sendo interrompida. Não é por causa do povo, não. É por causa da nossa ignorância acerca do pecado. Nós dizemos que somos muito conhecedores do Espírito Santo e pouco conhecedor das coisas que nos apartam de Deus. Existe muita gente enchendo o peito dizendo que é cheia do Espírito Santo, mas pouco se conhece das coisas que nos apartam dele. Vivemos mais a vida organizando do que agonizando. Passamos a maior parte do nosso tempo tratando das coisas irrelevantes às vezes. Não quer dizer que tudo que se trata seja irrelevante. Mas apurar de fato os nossos pecados pequenos, as nossas raposinhas,
As nossas raposinhas que não é na vinha dos outros, não. Às vezes as nossas raposinhas estão lá dentro da nossa vinha e nós não queremos prestar atenção nela, porque nós estamos muito preocupados com a raposa que está na vinha lá de fora, enquanto as raposinhas estão entrando dentro da nossa vinha, entrando dentro da nossa casa, e o pecado está lá dentro. Mas eu estou muito preocupado com a vida do irmão. Eu estou muito preocupado com a vida do pastor Jaime. Eu estou muito preocupado com a raposinha que está querendo chegar perto dele, enquanto já deve ter uma raposona que cresceu e está do meu lado, mas eu perdi o alvo. E dizemos pecado. Tem gente que pecado, vou voltar a dizer, tem gente que diz que pecado é aquele que está praticando lá fora. Enquanto nós precisamos olhar para dentro dos nossos muros, eu estou falando comigo agora, enquanto eu preciso olhar para dentro do meu muro, dentro da minha casa, eu preciso olhar para dentro do que está acontecendo na minha vida, para ver se não tem raposinhas lá dentro. E eu estou dizendo que pecado grande é quem está praticando aqui, é aquele que está praticando lá. Mas vamos dar importância, meu irmão, ao ensino sobre o pecado. Vamos dar importância ao ensino sobre as coisas que nos está afastando a igreja do Deus vivo. Vamos dar importância das coisas que estão. E vou dizer um negócio aqui, choque se quiser chocar, se não quiser não tem problema. Mas a presença de Deus, ela não é resumida no barulho. A presença de Deus não se resume naquilo que nós achamos que é presença de Deus, que um irmão tem que pular para ter a presença de Deus, que um outro tem que rasgar um glória a Deus bem alto. A presença de Deus faz isso, mas nem sempre quando faz isso é a presença de Deus. Nem sempre. Sabe qual é o bom? A reflexão que nós temos que ter nessa tarde, em que, se pecado é errar o alvo, em que eu tenho errado o alvo? Em que eu tenho errado o alvo? Quando eu me omito a fazer o bem, eu errei o alvo. Quando eu me omito em estender a mão para alguém, eu cometi um pecado contra Deus. Aí nós dizemos não. Estamos tão preocupados com a nossa teologia, estamos tão preocupados com aquilo que nós dizemos que é tão correto com os nossos padrões, que esquecemos muitas das vezes que o padrão de Deus é muito mais elevado do que os nossos padrões. Os padrões de Deus estão acima dos nossos. Quando Deus olha para dentro de mim, quando Deus olha para dentro do meu coração, e sabe o que é que Deus vê? Maldade. Eu posso ter uma boa palavra, eu posso ter até ser um bom avivalista, eu posso ter até um bom cântico para falar, eu posso ter algumas qualidades, mas se Deus olhar para dentro de mim e ver maldade, eu vou continuar pregando, eu vou continuar cantando, vidas vão ser salvas. Mas tem uma coisa, você está na roça, Deus vai deixar você continuar fazendo o que você vai fazer. Pastor, isso é herético, não é não. Deus vai continuar deixando você fazer o que você está fazendo. É pregar, é cantar, é fazer. E naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Eles vão dizer: em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Jesus disse: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque a raposinha está conosco às vezes os nossos pequenos, uma sociedade que se implanta o idealismo de que Deus está com alguém, ele curar enfermo. Jesus disse que não é isso. O nosso idealismo é que alguém curou o enfermo, Deus está conosco. Jesus disse não. O nosso idealismo em expulsar demônio é que Deus está conosco. Jesus disse não. Jesus disse não. Aparte-se que eu não te conheço. Deus abençoe. Até 4 horas, deu 4. É contigo. A paz do Senhor Santos. Quero agradecer mais uma vez, mas
Peço que os irmãos sentem, que eu vou estar fazendo um resumo daquilo que já começamos a falar, as consequências do pecado. A Bíblia mostra claramente que a queda dos nossos primeiros pais resultou em consequências catastróficas, não somente para eles, mas também para toda a raça humana. Quando nós falamos em pecado, esse tema de grande dificuldade de ser ouvido, nós não pensamos no ato em si, mas os efeitos eles são sentidos posteriormente em suas consequências. Existe uma coisa chamada ação e reação, e tudo reage, e essas consequências do pecado, elas são de uma maneira terrível, não só para a humanidade, como para a família, como para a sociedade, como para todos, para a igreja. Por quê? Porque o pecado, quando eu comecei inicialmente, falando dessas situações que ocorrem em nosso meio, é porque às vezes nós não entendemos que o resultado de muitas coisas que estão acontecendo, a frieza espiritual, é um resultado dos pecados, das coisas que acontecem. E aqui nós vamos entender que o pecado, ele separa o homem de Deus. Essa consequência terrível do pecado é uma separação de Deus. E nem sempre essa separação, nós entendemos que nós teremos coisas tão visíveis e tão catastróficas a ponto de ser identificada inicialmente. Nós pensamos que o pecado ele é um negócio que pecou imediatamente aquela explosão. Se nós olharmos no Éden, nós vamos ver as consequências que a raça humana, ela sofreu por causa do pecado. Então, se nós observarmos e analisarmos direitinho, nós vamos ver que quando brotou no coração de Caim um ciúme tremendo, logo a Bíblia diz, e descaiu o seu semblante. Por quê? Porque o pecado, antes de ser executado lá na frente, ele brotou no coração de Caim. Quando ele brotou no coração de Caim, a Bíblia diz que o semblante dele caiu. Quando o semblante de Caim caiu, ele articulou algo terrível, que foi fazer o quê? Que foi destruir a vida do seu irmão, praticar um assassinato. Mas antes nasceu no coração. Quando nasceu no coração, irmão, ele já estava distante de Deus. Uma pessoa distante de Deus, ela pratica coisas horrendas. Ela pratica coisas que você não pode imaginar o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela se distancia de Deus por causa de um pecado. E o pecado de Caim, que entrou dentro de Caim, que diz que descaiu o seu semblante. Quando descaiu o seu semblante, ele maquinou, ele articulou algo para eliminar o objeto da sua ira, que era o seu irmão. Pense, vamos agora entender, pense em uma coisa tremenda. A pessoa pode não ter praticado, mas você, quando convive com alguém, mas o semblante de Caim, quando descaiu, não foi simplesmente uma coisa que você olhava para Caim e você entendia que ele estava descaído o seu semblante. Mas o semblante dele descaiu de uma maneira que Deus olhou para ele e viu o quanto ele estava distante. Uma pessoa distante de Deus. Aqui na apostila nós vamos ler uma coisa interessante aqui. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus em santidade e retidão. Foi colocado em um ambiente perfeito e tinha a companhia divina. Todavia ambos desobedeceram ao Criador e comeram do fruto proibido.
Adão imediatamente sentiu medo e buscou se esconder da presença de Deus. O resultado do pecado cometido pelo casal foi vergonhoso. Vergonha, culpa, separação e morte. Não só para ele, mas também para toda a raça. Adão, eu acredito que naquele momento que chegou a notícia que o irmão havia matado o outro, Adão logo percebe que foi fruto, um resultado da queda. Entrou no coração do homem, algo terrível entrou no coração do homem, um sentimento perverso. O homem, quando ele se distancia de Deus, através do seu pecado, entra um sentimento perverso. Esse sentimento perverso que às vezes entra no coração do homem, ele é capaz de fazer qualquer coisa que você possa imaginar. As pessoas, quando se distancia de Deus, o pecado nos leva a ter essa separação. Aqui em Adão, irmão, pense na coisa gloriosa. Falava com Deus, sentia Deus, mas o pecado tirou o privilégio. O pecado nos tira o privilégio de poder sentir Deus. Não é dizer que tem Deus, é privilégio de sentir Deus. Até há uma diferença muito grande entre falar que tem Deus e sentir Deus. Ele perdeu o privilégio de estar com Deus, de sentir a presença de Deus. Não é diferente no século 21. O pecado nos afasta de Deus, mesmo podendo dizer que tem Deus. Mas sentir Deus, ouvir a voz de Deus, presenciar, ou seja, usufruir do privilégio de estar com Deus, é muito diferente de dizer que temos Ele. Quem vai garantir essa presença dEle é a nossa vida com Ele. E o pecado vai nos distanciar, vai nos afastar, vai nos deixar bem longe de Deus. Os nossos pecados faz separação entre Deus e o homem. Nós falarmos que temos é uma coisa, agora nós dizemos que nós sentimos Ele lá no cerne da nossa alma, lá no nosso núcleo, e você ouvir a voz dEle. Adão perdeu o privilégio, daí para frente a Bíblia não diz nunca mais que Adão ouviu a voz de Deus. Pode ter até ouvido, não vou questionar isso, mas aqui é diferente, ele ouvia a voz de Deus. Deus descia e falava com ele. Quando ele pecou, quebrou esta aproximação, quebrou esta relação. Esta relação de Deus com Adão foi quebrada no pecado. O pecado nos distancia, nos deixa longe, nos deixa vazio, nos deixa de cabisbaixo. O pecado tem este poder. E a presença dele, a presença de Deus, ela só é restaurada por uma vida de intensa comunhão com Ele. Um dos efeitos do pecado, a consequência do pecado, é esta separação. E diz a Bíblia, e assim, e essa separação não é apenas uma questão de distância, mas de relacionamento. É uma relação com Deus, é um relacionamento intenso com Deus. Esta quebra, esta divisão que há com a presença de Deus conosco. Aí quando eu falei de pecado inicialmente, nós entendemos que Deus só deixa o homem quando comete-se um pecado gravíssimo. Quando se comete um pecado de adultério. Quando se comete um pecado gravíssimo. E muitas das vezes por uma palavra que nós soltamos, por um sentimento que deixamos brotar dentro do coração, por um gesto, ou até mesmo por uma ação contra o nosso próximo, esse pecado nos separa de Deus, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. A Bíblia diz que nós dissemos
que amamos a Deus que não vemos. Como vamos amar a Deus que não vemos, se nós não amamos o nosso irmão que estamos vendo? Isto é um pecado. Quando nós aborrecemos o nosso irmão, quando nós passamos a viver uma vida de contenda contra o nosso próximo, esse já é um passo para ter um distanciamento de Deus. Aí não levamos, em hipótese nenhuma, essas coisas a sério. Não se sinta ofendido, não. Mas não queremos levar, em hipótese nenhuma, essas coisas a sério. Que coisas são essas? Quando nós dizemos que quando nós temos problemas pessoais, nos separa de Deus. Que problema pessoal é esse? Através do nosso sentimento. Às vezes a pessoa estereoticamente está bem, mas o seu sentimento está totalmente contaminado. O seu sentimento às vezes está um sentimento duro, um sentimento perverso, um sentimento mau contra o seu próximo. Eu desafio a pessoa a dizer, eu estou assim, ó, bem perto de Deus, ó, aonde contraria todos os princípios bíblicos, que achamos que está perto de Deus. A Bíblia diz o seguinte, presta bem atenção, isso é bíblico. A Bíblia diz, se você vem trazer uma oferta para Deus, e você lembrar ou ter o conhecimento que alguém tem alguma coisa contra ti, o que é que ele diz? O que é que ele diz? Faz o quê? Não, irmão, Deus vai aceitar de qualquer maneira. É isso? Deixa a tua oferta lá no altar. Por que deixar a oferta no altar lá? Lá próximo lá. É porque Deus não vai receber, meu irmão. É porque Deus não vai receber. É porque Deus não recebe. É porque não existe como estarmos próximo de Deus e ao mesmo tempo estarmos dizendo, estamos totalmente próximos, mas nós, nas nossas ações, às vezes, estamos bem distantezinho com as ações. Então, esse pecado nos separa de Deus. O pecado tem este poder de separar de Deus, tem este poder de separar as pessoas de Deus. Vamos lá. Mas o que é pior, se tornou inimigo de Deus. Aí diz, Tiago 4, capítulo 4, versículo 4 e o 5 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oi, cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Aí Tiago escreveu para quem? Para a igreja, irmão. Foi para a igreja. E Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que amizade é essa? Então, não vou querer esgotar nesse momento dizendo que amizade é essa? Que diz que nós estamos, que faz uma separação, constitui-se inimigo de Deus, quando eu sou amigo do mundo. Que mundo é esse? Este mundo não é o cosmo, não é esse mundo terreno de pé que nós pisamos, terra, areia. Não, esse mundo são um sistema. Aí se eu entrar nessa questão, dizer qual é esse sistema que eu comungo com o mundo e sou inimigo de Deus? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando eu vou falar do amor deste mundo, em que é que eu vou falar neste mundo? Qual o sistema do mundo que vai me distanciar de Deus? Que pecados são esses? Que amor com o mundo é esse que me deixa longe de Deus? Aí nós vamos ter que reparar e analisar. O pecado separa o homem do próximo. Aí a Bíblia diz, de onde vem? De onde vem? O quê? As porfias, inimizade. De onde vem? O que é que nos separa? Aí diz aqui, o pecado não separa apenas Adão de Deus, mas também desestrutura a sua relação com Eva. Começou ali no Éden.
a primeira crise conjugal, o homem acusou a mulher por sua queda. E em vez de assumir sua responsabilidade, Adão preferiu transferi-la para a mulher. E as consequências foram desastrosas, produzindo uma série de coisas. Então, essa relação, essa separação com o próximo, não só foi a questão de Eva, não. Não é só a questão de Adão, não. A questão de Adão foi, quando Deus perguntou, no primeiro diálogo com Adão, quem te mostrou que estava nu? Essa foi a pergunta. Deus não perguntou, quem é que comeu do fruto? Não. Quem te mostrou que estava nu? Ele disse, a mulher que tu me deste. Deus não perguntou, quem foi que comeu? Então, às vezes a transferência da responsabilidade é uma coisa, mas a pergunta de Deus não foi essa. A pergunta de Deus foi, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou? A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e posteriormente comi junto com ela. Vamos dizer, dentro do diálogo seria essa forma. Mas a questão de Deus não foi essa, não. Ele transferiu a responsabilidade. O primeiro conflito conjugal, muito bem, a responsabilidade do homem, que ele teria que assumir. Porque a regra, a lei era para ele também. Mas a questão não foi essa. A questão, a separação, o pecado trouxe separação do homem, do seu próximo. Existe tanto pecado que nos separa não só dentro de casa, mas como também na rua, como também com companheirismo. A Bíblia diz que, a palavra de Deus fala que o homem contendeiro, ele separa os melhores amigos, é um pecado. Então há separação através do pecado da contenda, distribuir contenda, de sair semeando contenda. Ele separa os amigos. A Bíblia diz, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então, aquilo é um pecado ou não é um pecado? O que semeia contenda entre irmãos. A sua alma abomina, ou seja, o pecado separou o homem do seu próximo. Separação entre amigos, entre igreja, separação através de quê? Do pecado, meu irmão. Não é nesse período que nós vamos esgotar a questão do pecado. Dizer o que é pecado, o que deixa de ser pecado. Uma vez, isso há muitos anos atrás, uma irmã subiu no púlpito e disse assim, pediu uma oportunidade para o pastor Carlinhos, um pastor que é cego, mas um grande homem de Deus. A irmã pediu a oportunidade e o pastor Carlinhos deu a oportunidade. Eu estava no culto. E a irmã subiu no púlpito e disse, pastor, igreja, Deus me falou ontem à noite que usar saia jeans é pecado. Aí a igreja tomou aquele choque. Aí o pastor sabiamente pegou o microfone e disse, irmãos, talvez para a irmã seja um pecado, que é uma coisa dela com Deus, mas isso não é uma regra para a igreja. Então, as pessoas foram arrumando que isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui outro não é pecado. Aí foram estipulando o que é pecado e o que não é pecado, dizendo que é pecado. Mas foram deixando, alguns lugares, não vou generalizar, deixando o verdadeiro sentido do pecado. Jesus disse, se você não amar o seu próximo, aqui é a separação do próximo. Se você não amar o seu próximo, o que é que acontece? Lá na epístola de João, diz que você não amar o seu próximo, você é homicida. Então nós dizemos que algumas coisas são, esquecemos às vezes de mostrar para os irmãos, que existe tantas coisas no decorrer da vida cristã que nós vamos aprender, que aquela irmã que disse que usar saia jeans era um pecado, que foi um fruto da sua imaginação, eu digo isso sem medo de errar, que foi um fruto da sua imaginação, que dizer que aquela saia era um pecado ela usar. O pecado separa o homem, o pecado trouxe para dentro do homem uma crise existencial de si mesmo. Junto com ele vieram os sentimentos de culpa, que é
um dos grandes problemas também é o sentimento da culpa. O homem consegue colocar culpa aonde não existe e consegue absolver aquilo que é culpado. É a crise da relação consigo mesmo, não tem mais um discernimento do que é e do que deixa de ser. Então, ele consegue dizer que existe culpa numa coisa e absolve outra coisa. O complexo de inferioridade, os traumas, o medo e as racionalizações. Adão corrompeu a natureza humana pelo pecado, desobediência e rebelião. A consciência do homem o condena frequentemente, dando um testemunho impertinente de suas deficiências e pecado, como está escrito, os quais mostra a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Em Romano, as Escrituras falam constantemente de suas realidades, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a cada irmão, ao pastor Israel Januário, a nossa presidência, a todos os ouvintes, aos amados. Entenda, amanhã vai continuar outras falas. A minha fala é o pecado. O pecado, ele nos distancia de Deus, distancia do nosso próximo, das pessoas que nós mais amamos, pessoas que cometeram um vacilo na vida, um deslize, e hoje paga os seus erros de uma forma dolorida, um amargo na sua alma pelaquilo que praticaram. E às vezes pessoas que estão até a tampa, mergulhado intensamente em uma crise existencial que não consegue desatar dos seus pés, que são às vezes raposinhas, coisinhas que nós dizemos que não tem problema nenhum, e estar nos apartando, nos distanciando da santidade de Deus, nos distanciando da comunhão da igreja, e a mente acusando a todo instante, falando, e precisamos de um socorro de Deus. Precisamos de um socorro de Deus para entendermos verdadeiramente. Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração, pastor. Convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar, pedindo ao Pai Celeste que nos ajude e nos dê da sua graça. Amado Deus e amado Pai, eu quero bendizer o Teu nome pela oportunidade que tive aqui esta tarde. Senhor, eu quero Te agradecer por tudo, e que possamos, ó Deus, viver a Tua palavra, viver a santidade. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai, que possamos viver, Senhor, vencendo a cada dia, Senhor, os nossos gigantes, vencendo os nossos pecados, vencendo, ó Deus, aquilo, Senhor, que nos distancia de Ti e da Tua graça bendita e do Teu amor eterno. Pai de amor, Deus de compaixão, Deus de misericórdia, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, ó Pai, pelos séculos dos séculos, Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Amém.